Nas ruas arborizadas de Campos do Jordão, onde o frio da montanha abraça as casas de madeira e o aroma de pinheiros perfuma o ar, viviam Alexandre e Tamires. Casados há 8 anos, moravam numa cabana aconchegante no bairro Capivari, onde as rotinas se repetiam como o apito do trem turístico. Alexandre acordava todos os dias às 6 horas, preparava um chocolate quente especial e observava Tamires se arrumar para mais um dia no escritório de arquitetura que mantinha no centro da cidade. Ela penteava os cabelos castanhos com esmero, aplicava um gloss transparente e sorria para o marido com aquela confiança que demonstrava desde que se formaram na mesma universidade. O que Alexandre aparentava não perceber era que, 3 vezes por semana, Tamires não ia direto para o escritório. Fazia uma parada num chalé na Vila Inglesa, onde encontrava Arthur, personal trainer que conhecera numa academia de pilates 5 meses atrás. Durante os intervalos entre reuniões, Tamires confidenciava seus segredos para Roberta, sua sócia e amiga desde a faculdade. Roberta escutava as aventuras da parceira, fingindo cumplicidade enquanto internamente questionava a situação. Tamires chegou ao cúmulo de humilhar Alexandre publicamente, chamando-o de broxa numa festa de fim de ano da empresa, zombando de sua falta de iniciativa, tanto na cama quanto na vida. Ria alto contando para as amigas como ele era previsível na cama, e jamais a satisfazia como um homem de verdade deveria. Essas humilhações chegavam aos ouvidos de Roberta, que presenciava o constrangimento silencioso de Alexandre. Foi numa quinta-feira neblinosa de julho que Roberta tomou uma decisão que transformaria tudo. Cansada de ser confidente forçada, procurou Alexandre no estúdio durante seu horário de almoço. Sentaram-se numa cafeteria da rua Djalma Forjás, onde o movimento dos turistas mascarava suas vozes. Roberta revelou tudo: os encontros no chalé, as mensagens íntimas, como Tamires planejava manter tanto o casamento quanto o relacionamento paralelo. Contou sobre as risadas cruéis da sócia que dizia que Alexandre nunca teria coragem de deixá-la, porque era broxa demais para conseguir outra mulher. Alexandre ouviu tudo em silêncio, mexendo numa xícara de cappuccino que esfriava. Seu rosto mantinha a mesma expressão serena de sempre, como se estivesse analisando algum projeto gráfico complexo. Quando Roberta terminou, esperando ver desespero ou raiva, Alexandre simplesmente agradeceu pela honestidade dela. Disse que algumas suspeitas finalmente se confirmavam e que precisava refletir sobre os próximos passos. Naquele instante, algo mudou entre eles. Roberta percebeu que havia interpretado mal aquela tranquilidade aparente. Alexandre, por sua vez, reconheceu em Roberta uma pessoa íntegra, corajosa e disposta a fazer o que considerava correto. Durante as semanas seguintes, Alexandre se transformou discretamente. Manteve a rotina, mas começou a observar Tamires com novos olhos. Catalogava cada mentira, cada desculpa mal elaborada, cada humilhação disfarçada de brincadeira. Simultaneamente, passou a encontrar Roberta com mais frequência. Primeiro para conversarem sobre a situação, depois porque descobriram afinidades genuínas. Roberta revelou-se uma companheira intelectualmente estimulante, compartilhando paixões por arte contemporânea e cinema independente, que Tamires sempre considerara perda de tempo. Os encontros aconteciam naturalmente. Numa galeria após o trabalho, num cinema alternativo aos sábados, durante caminhadas pelos bosques da cidade. Alexandre descobriu em Roberta uma mulher que o respeitava, que se interessava por seus projetos criativos, que ria de suas referências a filmes cult. Enquanto isso, Tamires intensificava sua relação com Arthur. Chegava cada vez mais tarde, inventava clientes de outras cidades, reuniões noturnas inexistentes. Acreditava estar gerenciando perfeitamente sua dupla vida. O que ela ignorava era que Alexandre havia contratado discretamente um investigador particular, um ex-policial aposentado, que frequentava o estúdio para fazer panfletos. Cada encontro era documentado, cada mentira registrada num dossiê que crescia diariamente. Tamires chegou a inventar que precisava fazer um curso de sustentabilidade arquitetônica aos domingos em São Paulo,
quando na verdade passava o dia em motéis da região com Ricardo. Confidenciava para outras amigas pelo telefone, zombando de como Alexandre era um capacho e jamais desconfiaria de nada, porque tinha autoestima muito baixa para me questionar. A arrogância de Tamires chegou ao ponto de planejar uma viagem de atualização profissional para Barcelona, que seria financiada por Alexandre, mas onde levaria secretamente Ricardo. Ela já havia até mesmo conversado com o personal sobre apartamentos que poderiam alugar em São Paulo, fantasiando sobre uma vida dupla permanente onde manteria o conforto financeiro do casamento, enquanto vivia a paixão com o amante. Durante esses devaneios, chegava a comentar com Ricardo como seria fácil enganar Alexandre para sempre, porque ele era broxa demais para me deixar e dependente emocional demais para tomar qualquer atitude drástica. Paralelamente, Tamires havia começado a tratar Alexandre com um desdém cada vez mais evidente. Criticava seus projetos, diminuía seu talento na frente de clientes, fazia piadas sobre sua falta de pegada em jantares sociais. Acreditava que, humilhando-o publicamente, consolidaria ainda mais sua posição de superioridade no relacionamento. O que ela não percebia era que essas atitudes eram observadas por Marina e outros profissionais do meio, que começaram a questionar o caráter de Tamires e a simpatizar genuinamente com Alexandre. Essas conversas chegavam até Marina através das redes de networking da cidade, fortalecendo ainda mais sua conexão com Alexandre. Ela via como aquele homem talentoso e sensível era humilhado diariamente por uma mulher que se aproveitava de sua aparente gentileza. Alexandre documentava friamente cada inconsistência. Não por vingança, mas para proteger seu futuro. Conversava longamente com Marina sobre seus sonhos. Abrir um estúdio de design focado em projetos sustentáveis, trabalhar com identidade visual para ONGs ambientais. Durante esses encontros, descobriu que Marina sempre sonhara em trabalhar com arquitetura social, combinando perfeitamente com seus planos de design consciente. Seus projetos se complementavam como se tivessem sido desenhados para funcionar juntos. Enquanto Tamires se perdia em mentiras cada vez mais elaboradas, Alexandre fazia movimentos estratégicos. Abriu contas separadas, consultou advogados especializados, iniciou conversas com investidores interessados em seu novo estúdio sustentável. A ironia era cristalina. Tamires, que se considerava superior e manipuladora, estava sendo completamente superada por um homem que julgava broxa e dependente. Enquanto ela planejava fins de semana com Ricardo, Alexandre construía metodicamente o fim do casamento e o início de uma nova vida. O relacionamento entre Alexandre e Marina florescia naturalmente. Compartilhavam não apenas segredos, mas valores, sonhos e uma visão de futuro que Tamires nunca conseguira valorizar. Marina descobriu um homem sensível, criativo e determinado, enquanto Alexandre encontrou uma parceira que o admirava genuinamente. O clímax chegou numa sexta-feira de setembro. Tamires inventou um seminário de 3 dias em Gramado para passar o fim de semana com Ricardo numa pousada romântica. Despediu-se de Alexandre com beijos elaborados, prometendo muito networking e inspiração profissional. Na verdade, Alexandre e Marina haviam reservado a mesma região. Não para espionar Tamires, mas porque realmente queriam passar um fim de semana juntos, explorando a região onde pretendiam abrir um centro de design e arquitetura sustentável. O encontro foi inevitável. No sábado pela tarde, enquanto caminhavam pelo Lago Negro, Tamires e Ricardo cruzaram com Alexandre e Marina, vindos da direção oposta. O choque no rosto de Tamires foi cinematográfico. Ali estava seu marido, broxa e dependente, caminhando de mãos dadas com sua sócia, ambos elegantes, usando roupas de grife, conversando como um casal consolidado. Alexandre cumprimentou Tamires e Ricardo com educação refinada, como se fosse o encontro mais natural do mundo. Apresentou Ricardo a Marina, perguntou sobre o seminário que supostamente Tamires estava participando e sugeriu que tomassem um vinho juntos na vinícola próxima. Durante aquela degustação tensa, Tamires percebeu que havia subestimado completamente seu marido.
Alexandre falava sobre projetos inovadores, mencionava investimentos, demonstrava conhecimento sobre negócios que incluíam claramente Marina como sócia e companheira. Marina, por sua vez, mostrou-se uma mulher segura, bem-sucedida e apaixonada por Alexandre de forma evidente e madura. Nada da subordinação que Tamires imaginara encontrar numa sócia que roubara seu marido. Ricardo, percebendo que estava no meio de uma situação muito mais complexa do que uma traição simples, inventou uma emergência na academia e abandonou Tamires na vinícola. Alexandre então revelou calmamente que sabia de tudo há meses, que havia decidido reconstruir sua vida ao lado de alguém que o respeitava, e que os papéis do divórcio já estavam prontos com seu advogado. Mostrou também algumas fotos do dossiê preparado pelo investigador, deixando claro que tinha evidências suficientes para um divórcio litigioso caso ela tentasse complicar o processo. Tamires percebeu que, enquanto acreditava estar manipulando um homem broxa e dependente, na verdade havia sido peça num jogo muito mais sofisticado. Alexandre não era o covarde que ela imaginava, mas um estrategista paciente que soubera esperar o momento perfeito para virar o jogo.